Ok, meus irmãos, mais uma oportunidade. Estamos aqui com os irmãos, aproveitando o tempo que nós temos para pregar o Evangelho. Aproveitar a oportunidade que Deus nos dá enquanto nós temos essa liberdade. Porque essa liberdade vai acabar, eu acho que não vai demorar muito não. No livro de 1 Samuel, no capítulo 28, a palavra nos fala do rei Saul e o profeta que, através de Deus, dirigia o seu reino, aconselhava, chamava atenção, exortava ao rei Saul. A história conta que quando o profeta morreu, Saul, como rei, sentiu a ausência do profeta e queria de qualquer forma ouvir conselhos novamente, como nós às vezes queremos buscar resposta de Deus, com quem nós vamos nos unir em casamento, qual o passo que nós devemos tomar em algumas decisões que nós tomamos, e aí por diante, com referência à nossa vida, em todos os sentidos. E Saul, por desobediência, sabendo que Deus proibia a busca de adivinhadores, de prognosticadores, de profetizadores, ele chamou seus servos e mandou procurar a qual uma falsa profeta, a Bíblia se refere a pitonisa naquela época. E então foi feito. Aconteceu uma sessão mediúnica, como muitos buscam para ter respostas. Outros vão atrás de profecias, idolatram mulheres que se dizem ser profetisas para buscar respostas de Deus. E aí vem o diabo e engana. O livro fala que o diabo apareceu com aparência de Samuel e falou como se fosse Samuel, até imitando os conselhos de Deus, como muitos falsos profetas estão por aí, que falam como se fosse Deus, mas não é. É o espírito enganador, é o diabo. E o próprio Saul acreditou na mensagem. A Bíblia nos diz que o diabo ele se transfigura em anjo de luz para enganar. E os seus ministros também, da mesma forma. Falam como se fossem justos e sábios, mas são mentirosos. Você que me ouve, você vê essa história porque é muito comprida. No livro de 1 Samuel, em todo o capítulo 28, todo, veja que Deus vai falar contigo com relação a isso. No livro de Isaías, no capítulo 8,
no verso 19, o Senhor diz assim para nós: quando vos disserem, consultai os que têm espírito familiares, e os adivinhos que chirriam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos mortos, interrogação, em favor dos vivos, interrogação os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, e passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos. E será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus, olhando para cima? E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsias e arrastados para a escuridão. Em primeiro lugar, o texto diz, e vai de encontro a quem consulta espíritos familiares, porque muita gente confunde alma com espírito. Espíritos existem dois tipos: espírito de luz, espírito de trevas. Almas são os seres sobrenaturais que o ser humano possui, e depois da morte ela sobe a juízo, e de lá não volta para ficar conversando com ninguém aqui na terra. Então, se nós, ou eles, ou quem pratica isso, não for direcionado pela palavra de Deus, aqui fala a imagem do inferno em letras. Vão se revoltar contra o próprio Deus, olhando para cima, com seu rei, entenebrecido com ânsias de dores e sofrimento, e arrastados serão para a escuridão. Essa escuridão é da condenação de quem pratica esse tipo de coisa. Quem busca profecias, horóscopos e outras coisas. Infelizmente, nós temos visto pessoas baterem no peito e falam assim: eu sou profetisa, eu sou profeta. Devemos saber que o ministério de profeta durou até João Batista, que é considerado Elias, que havia de vir para preparar o caminho para Jesus. No livro de Apocalipse, no capítulo 2, do verso 19 em diante, o Senhor nos diz assim: eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar a enganar os meus servos, para que se prostituem e comam dos sacrifícios da idolatria. Vejo muita gente idolatrando pessoas que se dizem profetas. Eu mesmo, no início da minha fé, caí várias vezes por seguir profecias da carne e de espíritos enganadores. Assim, meus irmãos, eu sei que tem muita gente sendo enganado. Quando alguém disser para você, eu sou profeta, saiba que o ministério de profeta durou até João Batista. Não João Batista do Apocalipse, mas João Batista, o Elias que havia de vir, que batizou Jesus. Jesus disse: toda a lei e os profetas duraram até João Batista.
Então tome cuidado. Não busque respostas de Deus. Quando alguém disser assim, você vai viajar para um lugar tal e assim vai acontecer. É antibíblico, porque o Senhor diz que não é para nós presumirmos o dia de amanhã. Muitos fazem projetos, mas não sabem se é da vontade de Deus. Muitos buscam ganhar mais dinheiro, não se acomodam às coisas humildes e pensam que Deus vai ficar como um encosto falando para ela ou para ele o que tem que fazer, o que tem que pensar. A Bíblia é simples quando fala que existe dois caminhos, duas condições para você: a bênção e a maldição. A bênção, se nós cumprirmos os desígnios de Deus na nossa vida, mas a maldição, se nós desobedecermos os preceitos de Deus. A bênção é consequência da obediência. E quem quiser ser abençoado, obedecerá o que diz a palavra de Deus. É como diz aqui, tem que ser por essa palavra e não por palavras de espíritos enganadores. Eu sei que já profetizaram para você que ouve o que eu estou falando, mas não aconteceu, não foi verdade? Muitos de vocês estão ouvindo isso e sabem que não foi conforme o que falaram para você. Sabe por quê? Porque tem duas situações. Ou foi a carne que profetizou e mentiu para você, ou foi o espírito enganador que falou para você errar e você não fez prova se era de Deus ou se era do diabo. Assim fica com Jesus. Vigia nisso. Quando Deus quiser falar contigo, Ele vai usar alguém sem você estar atrás de A ou B, ou idolatrando alguém porque profetiza e você não sabe se é de Deus ou se não é. Seja prudente, faça como Jesus disse. Seja prudente como as serpentes e simples como as pombas. Fica na paz e na graça. Até a próxima oportunidade. Que Deus te abençoe.